Oi, pessoal, eu vou dar uma resposta por aqui a uma pergunta que me fazem recorrentemente em todos os espaços que eu vou. Dr. James, como é que terminou aquela questão lá da Marinha? E todos sabem qual é a questão. Então, ontem, lá na OAB do Meier, um grupo de 3 ou 4 advogados se reuniu para fazer essa mesma pergunta. Dr. James, como é que terminou aquela questão da Marinha? E agora, quem perguntar, eu vou dizer, dá uma olhada no vídeo lá no meu Instagram. Nós passamos uma noite inteira num atendimento de prerrogativas de uma violação séria que foi perpetrada por 2 oficiais dentro do Distrito Naval. E lá foi determinada a prisão de um advogado. Nós acompanhamos a noite inteira, o começo da manhã até o início da tarde. Nós ficamos aproximadamente 24 horas nessa assistência de prerrogativas. Quando houve a troca de turno, e já com a determinação da prisão do advogado, a Marinha precisava então requerer à autoridade policial do Estado do Rio de Janeiro um ofício para requisição do exame de corpo de delito para o advogado ser conduzido à prisão. Então esse advogado foi conduzido por outros oficiais da Marinha, né? Na verdade, um oficial e alguns soldados ou praças, não sei exatamente dizer, todos eles, o oficial e os praças, todos com pistolas na cintura, e eles eram aproximadamente 10, um oficial e os fuzileiros, vamos chamar de fuzileiros daqui para frente. E dentre esses 9 fuzileiros, 3 ou 4 portando fuzis. Fomos para a delegacia, ali na Gomes Freire, e lá chegando, nós estávamos prestando assistência de prerrogativas. Eu, mais uns 3 advogados homens e umas 5 mulheres. Éramos um total de 8 ou 9, inclusive uma advogada grávida. Evidentemente, ninguém armado, somos advogados. A nossa arma é só a nossa caneta, a nossa OAB e o nosso intelecto. E a condução estava sendo de forma gentil, elegante, educada. Aquele oficial com um excelente trato conosco e, em determinado momento, eu me dirijo à delegada de polícia e digo, olha, foi determinada a prisão lá no 1º Distrito Naval, nós não concordamos, entendemos que é um caso de violação de prerrogativas e gostaria de registrar o fato aqui também, porque lá é uma unidade militar, mas ele é um cidadão civil, registrar o fato e que a doutora, por gentileza, ouvisse o advogado e, sem problema algum, encaminhe o ofício para corpo de delito. E a delegada assim determinou. Eu, enquanto delegada de polícia, determino que esse cidadão seja ouvido aqui na minha delegacia. E ficamos ali. Aquele oficial, que até aquele momento estava sendo gentil, ele começou a se desesperar, achando que nós estávamos obstruindo a atividade e a tarefa e a missão que havia sido dado a ele. Ele achou isso unilateralmente. Nós só queríamos que a delegada ouvisse, assim como ela, delegada, já havia determinado verbalmente. Ficamos todos na recepção da delegacia e o tempo passando e ele vendo que a delegada, que estava com outros afazeres da delegacia e iria ouvir o advogado em seguida, estava demorando, ele falou, olha, eu vou levar de qualquer jeito ele agora para corpo de delito. E eu falei, senhor oficial, agora a delegada determinou, há uma determinação da autoridade policial que ele vai ser ouvido. Ele falou, os senhores estão obstruindo a minha atividade. Portanto, aqui abre aspas, eu vou ser obrigado a usar a força, fecha aspas. A senhora, o senhor que está me assistindo aí, o que o senhor pode pensar de 9 advogados, vestidos assim, de terno e gravata, sem arma, desarmados, absolutamente no exercício da atividade, ouvirem de 9 militares, todos armados, com pistolas, e 3 ou 4 com fuzis, o seguinte, nós vamos usar a força. O que significa para as senhoras e para os senhores usar a força? Um afago, um aperto de mão? O que militar quer dar de recado quando ele diz para você, eu vou usar a força? Nesse momento, eu falei, não, o senhor não precisa usar a força. Espera aí só um minuto. A delegada disse que vai ouvir aqui o meu assistido de prerrogativas. Deixa pelo menos eu apresentar ela, a pessoa, e nós vamos. Pego o colega, entro no cancelo ali, atrás da corrente da delegacia. Depois que eu entro, eu digo a ele, olha, aqui
e até falei algo que tecnicamente está equivocado, muita gente criticando desnecessariamente. Aqui o senhor não tem jurisdição. Evidentemente que só quem tem jurisdição no Brasil é magistrado, vem do iuris dicere, aquele que diz o direito. Então, o certo seria, aqui o senhor não tem atribuição legal, aqui, quem tem atribuição aqui é a delegada de polícia, aqui é uma delegacia de polícia civil do estado do Rio de Janeiro, ela que vai decidir o que vai ser feito, e assim foi. E aí, como ele havia anteriormente dito que usaria força, e eu estava no calor dos acontecimentos, eu disse, agora o senhor usa força, agora o senhor saque a sua arma. O senhor saque a sua arma porque a OAB já resistiu a isso em outros tempos, e é verdade. E é verdade. Já explodiu bomba na OAB e tudo isso. E aí como é que terminou isso? Dias depois, fomos chamados todos ao 1º Distrito Naval, eu, a presidente Ana Tereza Basílio, outros 2 diretores da OAB do Rio de Janeiro, fomos em comitiva. Lá chegando, havia um grupo sentado de 8 ou 9 oficiais de altíssima patente da Marinha do Brasil, e fomos gentil, elegante e delicadamente recebidos pelo comando do 1º Distrito Naval, expusemos o caso, eles entenderam, reafirmamos um compromisso histórico de cooperação, de respeito, de apoio recíproco da OAB e a Marinha do Brasil. Marinha instituição pela qual eu tenho uma máxima e incondicional admiração e respeito enquanto cidadão brasileiro. Eu sou grato aos serviços que a Marinha presta, eu tenho incontáveis amigos no oficialato da Marinha, e fomos assim recebidos, e num clima de amenidade, de cordialidade, de apoio, cooperação e, sobretudo, muita admiração e respeito recíprocos das pessoas que ali estavam, mas sobretudo das instituições, e ao final eles reconhecendo que nós estávamos atuando nos limites legais para evitar algo que não foi provocado por aquele oficial que conduziu a delegacia, mas por outros 2 na noite anterior. Ali é que foi perpetrada a violação de prerrogativas. Eu, gentil e elegantemente, fui condecorado pelo reconhecimento do meu trabalho, pelo almirante Guilherme Silva Costa, que comanda lá o 1º Distrito Naval, e pelo almirante Arruda, o diretor-geral de pessoal, e o almirante Guilherme Silva Costa fez questão, para quem duvida disso, está aqui, ó, de me condecorar com esta medalha da Marinha do Brasil, lindíssima, que eu vou guardar, sabe onde? Aqui, ó, no meu escritório e no meu coração. E ele fez questão, o almirante Guilherme, elegante, gentil, educado, reconhecendo o que aconteceu, de dizer, Dr. James, e fez isso comigo e com a presidente Ana Tereza Basílio, eu vou lhe entregar essa medalha nas tradições da Marinha. Colocou a medalha na palma da mão, apertou a minha mão e passou a medalha para mim. Essa medalha agora é sua. E veja, uma vez levado à justiça militar, aquele advogado, imediatamente, em menos de 15 minutos, o Ministério Público emitiu um parecer dizendo que a prisão realmente era ilegal, e o juiz, de forma motivada e fundamentada, Dr. Cláudio Amin, imediatamente relaxou a prisão. Nós estávamos certos, e a Marinha não estava errada, não. Quem eventualmente se colocou de forma equivocada foram aqueles 2 oficiais da noite anterior, e isso acontece em qualquer instituição. Ficou tudo absolutamente resolvido, sem qualquer rusga entre a Marinha e a Ordem dos Advogados do Brasil. Instituição esta, a Marinha, que nós respeitamos sobremaneira e que temos uma relação de respeito, de carinho, de proximidade histórica e uma relação republicana como não poderia deixar de ser. Se vocês me perguntarem agora como acabou, eu vou sempre responder: acabou assim, olha. Beijo.